Para Zé Maria Trindade, é importante fazer uma reflexão. Claro, você vai trazer as informações de bastidores, muito provavelmente essa PEC será aprovada no dia de hoje. Agora, para chegar nesse ponto, nós estamos vivendo que é uma consequência de um processo exagerado do uso desse dispositivo, da decisão monocrática de juízes tratarem de questões, muitas vezes, que foram determinadas pelo Legislativo, pelo Presidente da República? Olha, nenhum constituinte jamais poderia imaginar que um ministro do Supremo Tribunal Federal pudesse derrubar uma lei aprovada na Câmara, Senado, depois passar pelas comissões e sancionada pelo Presidente da República. E muito menos que pudesse impedir ou invalidar a decisão de um presidente da República em nomear o diretor da Polícia Federal ou um ministro. Isso fica muito claro. Então, hoje, o presidente Rodrigo Pacheco foi claro em dizer: não se trata de retaliação, é apenas exercendo a função, a competência constitucional de legislar. Isso é muito importante. Eu conversei ali com alguns líderes e trago informações importantes. São cinco pontos em que o Congresso decidiu reagir nas decisões do Supremo Tribunal Federal. O primeiro é este: não é um absurdo, é apenas ali a definição de que o Supremo continua com o poder de determinar se alguma lei ou decisão do Executivo é inconstitucional, ou seja, o controle constitucional continua no Supremo. Há uma emenda muito mais profunda na Câmara dos Deputados que diz que o Congresso poderia invalidar uma decisão do Supremo. Aí seria transferido para o Congresso o controle constitucional final, né? A democracia permite esse rodízio. Depois de o Supremo considerar uma lei inconstitucional, aí se pode apresentar uma emenda no Congresso e o processo se reinicia a roda, né? Não está impedindo o controle constitucional, está dizendo que o plenário é que deve decidir e não um ministro através de uma assinatura. A outra é o aborto. E o projeto sobre a criminalização do aborto em qualquer fase da gestação, ele é assinado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e assinado também imediatamente pelos líderes dos partidos políticos. Uma força de uma emenda à Constituição assim, eu nunca vi. É muito forte. Então, esses dois são os principais. Mas existem outros 3 pontos que me disseram que estão na linha. A outra é sobre a demarcação de terras indígenas. Se a lei não funcionar, será uma emenda à Constituição definindo o marco temporal de demarcação, que é a promulgação da Constituição em outubro de 88, né? E o outro é sobre a desapropriação de terras. Veja bem que são assuntos que estão sendo discutidos no Supremo. E o que eu ouvi do senador Efraí Efraí Júnior, que é o relator desta emenda do aborto, desculpa, das drogas. É exatamente esse argumento do Mota. E ele fala muito claramente, o senador Efraí, a história é a seguinte: se o Supremo, que não pode legislar, define que determinada quantia de drogas não é crime, ele descriminaliza o porte e posse de drogas até essa quantia, mas não explica como as pessoas vão adquirir. E através de um exército de aviões, dividido esse exército em pequenas quantias, né, se pode fazer um tráfico muito amplo. Por outro lado, a lei, e é o que ele está se baseando e leva para a Constituição, já é clara. Para definir ali o que é um traficante ou um usuário, a lei já define critérios e combinados. O local, a quantidade, se existe dinheiro, circunstâncias, a vida pregressa da pessoa que foi flagrada com a quantidade de drogas, tudo isso. Ou seja, é o que eu sempre digo aqui: quem é o grande técnico para definir isso? É o policial que está no dia a dia, está ali no banco da viatura, está rodando.
Não é preconceito dizer, mas a mesma quantia em Copacabana é usuário. Na favela é tráfico. Se é negro, é tráfico. Se é branco, é usuário. Não, o policial sabe lidar com as circunstâncias e com a maneira como ele foi abordado. Ou seja, se existe dinheiro trocado, se ele comprova a venda e assim por diante. Agora, é discricionário, ou seja, haverá sempre a possibilidade de julgamento. É para isso que existe o judiciário. E não é só nesta questão. Essa discricionariedade, ou seja, essa possibilidade de interpretação, existe em vários pontos de todos os crimes e de todas as vertentes. Então, assim, o que o Congresso está querendo é levar para a Constituição a criminalização de porte e posse de drogas. Sim. E a lei vai definir quem é traficante e quem é usuário.